Apresentação do artigo, publicado em junho de 2007, Determinantes moleculares da diferenciação de castas em abelhas altamente social, Apis mellifera. Denis Pereira, cientista da computação. As abelhas são insetos sociais e vivem nas colmeias. Se dividem em rainhas, operárias e zangões. As abelhas da família Apis mellifera, da ordem Hymenoptera, são altamente eusociais. O desenvolvimento é do tipo metamorfose, possuindo os seguintes estágios: ovo, larva, pupa e adulto. Os ovos não fertilizados se desenvolvem em zangões. Os ovos fertilizados produzem operários e rainhas. A rainha tem a função de colocar ovos e a manutenção da ordem social da colmeia. As operárias são responsáveis pelo alimento, limpeza, vigilância da colmeia. Elas recebem um alimento diferencial. As rainhas recebem a geleia real e as operárias geleia de operária, que é um alimento contendo menos açúcar do que a geleia real e mais mel e pólen. Essa alimentação diferencial, juntamente com condições ambientais, fará com que a larva se desenvolva em uma rainha ou uma operária. Através do mesmo genótipo, que é a construção genética de uma célula ou organismo, as larvas de abelhas possuem uma variação fenótipica, que são as características particulares de rainha e operárias, desencadeada pela ação ambiental ou em um fenômeno biológico. Esse polifenismo é geralmente determinado por interruptores discretos durante o desenvolvimento pós-embrionário e começa com a alimentação diferencial de larvas femininas. Os estímulos nutricionais desencadeiam uma resposta endócrina que se manifesta por altos títulos de hormônio juvenil em larvas rainhas comparados com operárias. Conceitualmente, o processo de diferenciação de castas envolve dois tipos de alterações: alterações que afetam o crescimento geral do corpo ou órgãos, como as rainhas que têm os ovários maiores, pois precisam colocar milhões de ovos durante a vida, enquanto as operárias são estéreis, e alterações que resultam na presença e ausência de estruturas específicas inteiras, como nas operárias, que possuem o aparelho coletor de pólen. Segundo Severson e colaboradores, as rainhas e operárias diferem seus perfis de RNAs mensageiros durante as fases larval e pré-pulpal. Segundo Corona e colaboradores, os genes diferencialmente expressos entre rainhas operárias foram relacionados a processos metabólicos. Em estudo anterior, Cristina e colaboradores confirmaram que a maioria dos genes diferencialmente expressos estão relacionados com processos metabólicos com uma dicotomia interessante com enzimas de atividades de hidrolase e oxirredutase. Embora estudos apoiem que essa diferenciação de castas estão relacionados com genes fisiometabólicos, a natureza do mecanismo genético subjacente ainda precisam ser entendidas. Foi então definido os objetivos. Primeiro, identificar o grupo de genes responsáveis pelo desenvolvimento de singularidades entre rainhas operárias, descrever como a expressão é corregulada durante os estágios críticos do desenvolvimento larval, discutir o papel dos hormônios morfogenéticos e processos de desenvolvimento em rainhas e, finalmente, propor um modelo de diferenciação de castas em Apis mellifera. Para identificar os genes diferencialmente expressos, foi usado o microarray, uma ferramenta de análise de expressão gênica. Foi encontrado 240 genes diferencialmente expressos em larvas de rainhas e operárias, 52 genes em operárias tratadas com hormônio juvenil e 45 genes em operárias adultas que receberam tratamento com o hormônio. Foram encontrados 240 genes diferencialmente expressos, sendo 37 na fase L3, desses 37, 34 eram de operárias, 167 na fase L4, sendo 62 de operárias e 105 em rainhas, e 36 na fase L5. Em anotações de ontologias de genes de Drosophila melanogaster, revelou que 56% dos genes regulados em rainhas e 69% em operárias não têm contrapartida conhecidas em Drosophila. Isso se dá devido aos genes únicos regulados, que parecem estar envolvidos em características morfológicas e comportamentais de operária. O resultado com microarray também revelou que as operárias expressam mais genes do desenvolvimento, sempre em torno de 50% a mais. Na fase L3, as operárias expressam 9 genes contra 0
em rainhas. Na fase L4, as operárias expressam 8 genes do desenvolvimento contra 4 genes expressos em rainha. Podemos observar esse resultado também através do gráfico. As torres mais claras são os genes de desenvolvimento. Percebemos que na fase L3 não foram caracterizados genes do desenvolvimento em rainhas. Na fase L4 e L5, as operárias estão sempre expressando mais genes do desenvolvimento. As rainhas têm um alto título de genes fisiometabólicos em todas as fases quando comparados com operárias. Muitos genes bem caracterizados em drosófilas podem estar por trás desse processo de diferenciação de castas. Dentre eles podemos citar os genes que participam da neurogênese, desenvolvimento de pernas, apoptose e genes que codificam componentes da matriz celular. Na caracterização de genes para o crescimento diferencial, destacou-se 3 genes. Em rainhas, o TOR, que no corpo gorduroso é um membro de via da sinalização de insulina, e no corpo lata pode desencadear a síntese de hormônio juvenil, e 2 genes reguladores negativos do crescimento em operária. Destacou-se também 5 genes da neurogênese diferencial e 3 genes para o desenvolvimento diferencial de pernas. Em gene para o desenvolvimento diferencial de ovários, encontrou-se 4 associados à morte celular programada e 3 com atividades anti-apoptóticas em rainhas. Em outros genes diferencialmente expressos entre rainhas operárias, encontrou-se vários genes que codificam os constituintes do citoesqueleto, dando destaque ao gene USP. O tratamento com hormônio juvenil induz em larvas operárias uma expressão semelhante de rainhas, onde expressam mais genes de localização e mais genes fisiometabólicos e poucos genes do desenvolvimento. Deu destaque a 2 genes, sendo que o TSP5D é reprimido pelo hormônio juvenil, subentendendo que este gene é um candidato a atuar na neurogênese operária. Em operárias adultas tratadas com hormônio juvenil, destacou-se 2 genes, um que é marcador de forrageira, regulado negativamente em adultas tratadas com hormônio juvenil e positivamente em larvas tratadas com hormônio, e o outro que é um marcador de nutrizes, regulado negativamente em ambas as castas. O próximo passo é descrever como a expressão é corregulada durante os estágios críticos do desenvolvimento larval. Para tanto, foi usado softwares de descobertas de motivos. Foram usados 2 critérios para a entrada de dados nos softwares de descobertas de motivos: os genes diferencialmente expressos em castas e ensaios juvenil e os genes que compartilham semelhanças funcionais. O roteiro de descoberta de motivo foi projetado com base em estratégias confiáveis propostas por Cristino e colaboradores e Mac, Isaac e Frenkel. Os genes, então, foram agrupados em grupos funcionais, resultando em 19 grupos, e também uma outra tabela com os 10 melhores genes de rainhas e operárias. Os motivos encontrados estão relacionados a 3 grupos funcionais, um motivo relacionado a genes de apoptose, 3 motivos a genes responsivos ao hormônio juvenil, um motivo de hormônio e casta e 3 motivos da tabela top 10 de operárias. O próximo objetivo é discutir o papel dos hormônios morfogenéticos no processo de desenvolvimento em rainhas. Para tanto, utilizamos a teoria dos grafos, que é uma ferramenta matemática que tem uma ampla aplicabilidade nas mais diversas áreas, como computação, engenharia e biologia. Em bioinformática, pode aplicar para a construção de árvores de filogenia, mapeamento de famílias de proteína e análise de sequências de DNA. A rede, retratando as interações de motivos na região upstream dos genes diferencialmente expressos, mostrou que a rede de operários é mais densa e com mais conexões do que a rede de rainhas. Em azul, os motivos encontrados do grupo funcional responsivos ao hormônio juvenil e ao hormônio mais casta. Em verde, os motivos do grupo apoptose. Em amarelo, os motivos da tabela top 10 de operária. Também estão na rede
os motivos encontrados experimentalmente de outros insetos. Os genes desconhecidos estão marcados por uma interrogação. Os genes marcados por um asterisco não estavam no conjunto de dados de treinamento de motivos. Os genes de operárias marcados com hashtag são reprimidos por hormônio, enquanto os genes de rainhas marcados por hashtag é o TOR e o TRAP1, reguladores negativos da morte celular. Na letra B, temos uma visão mais ampla da rede, mostrando a densidade da rede de operárias comparado com a rede de rainhas. Na letra C, temos um gráfico mostrando na abscissa a rede de rainhas e na ordenada a rede de operárias, mostrando que a maioria dos promotores, com exceção dos motivos de hormônio e apoptose, regulam mais genes em operárias. Em rainhas, temos 2 genes diferencialmente expressos com ligação para o gene USP, e em operárias, um grupo de 4 genes com ligação para o USP e 3 para o USP quando heterodimerizado com o ECR. Os genes diferencialmente expressos em adultas tratadas com hormônio juvenil mostrou ter 4 motivos relacionados a hormônios, e os genes de operários são organizados em torno dos 10 melhores motivos de operário. Como já descrito por Cristina e colaboradores, o número de motivos descobertos em genes de operário era maior do que o número de genes em rainhas. Também observamos na rede de motivo 3 genes. O USP, que teve uma ligação com 2 motivos, indicando que este gene pode ser regulado por uma proteína que é importante para o controle transcricional em operárias e também por sua própria proteína, quando heterodimerizado com ECR. O CRC, que obteve ligação com 3 motivos, sugerindo que pode ser regulado pela USP e uma outra proteína reguladora importante para o desenvolvimento de padrão de operárias, e o RFAB-P, que obteve ligação com 2 motivos, sugerindo que pode ser regulado pela USP e também por outra proteína reguladora envolvida à resposta de hormônio juvenil. Então, em um modelo geral, em rainhas, os genes estão associados aos motivos de dados responsivos ao hormônio, e operárias, os genes USP, CRC, RFAB-P e actina são conectados em motivos de operárias e apoptose. O resultado sugere a existência de grupos de genes corregulados e destacam os potenciais genes chaves TOR, USP, CRC e RFAB-P, que podem determinar os processos de desenvolvimento que levam à formação dos campos morfogenéticos específicos de casca. Finalmente, propomos um modelo de diferenciação de castas em Apis mellifera. Assim, o hormônio juvenil causa um processo de trade-off, perder ou ganhar, um contraste no crescimento e no desenvolvimento. Os altos níveis de hormônio juvenil, que regulam a expressão de genes fisiometabólicos, juntamente com nutrientes disponíveis em geleia real, determinam um padrão de crescimento geral do corpo e atua regulando negativamente o desenvolvimento de alguns sistemas orgânicos característicos de operárias adultas, presente no padrão de desenvolvimento original, inibindo o desenvolvimento de estruturas específicas das pernas de operárias e prevenindo a morte celular nos ovários. O baixo limiar de hormônio juvenil leva ao desenvolvimento de adultos menores, ativando genes reguladores negativos do crescimento. Além disso, é provável que o hormônio juvenil controle o desenvolvimento estendido dos cérebros de operários quando comparados aos cérebros de rainhas. Apoiando nosso modelo geral, os genes de rede regulatórias de possíveis rainhas estão principalmente associados a motivos descobertos aos conjuntos de dados responsivos a hormônios. Em contraste, os genes USP, CRC, RFAB-P e actina da rede de operários estão conectados principalmente por meio de motivos de operários e apoptose. No modelo proposto para a diferenciação de castas, o tipo de alimento diferenciado em larvas primeiro é reconhecido pelo sistema receptor das células epiteliais do intestino, seguido por uma sinalização complexa através do sistema nervoso estomatogástrico, que envia a informação ao cérebro e o sistema endócrino retrocerebral.
alterando as atividades dos órgãos, como o corporalato e o corpo gorduroso, resultando na ativação da via de insulina e do sistema TOR, que por sua vez aumenta os níveis de síntese de hormônio juvenil em corporalato. A geleia real, com uma limitada quantidade de nutrientes, afeta a via de insulina de uma maneira bem menos pronunciada em operários e pode não conseguir aumentar os níveis de hormônio juvenil. E por fim, os mecanismos próximos que se ligam à atividade TOR e hormônio juvenil ainda não estão claros. É necessário investigar se o mecanismo de comunicação sistêmica do estado nutricional do organismo é funcional em abelhas, aprofundar também na compreensão de vários caminhos moleculares que são críticos para o estabelecimento da identidade de castas. Finalmente, silenciando genes chaves como o USP, o CRC, RFABP, seria vantajoso ganhar novos insights sobre o comportamento das redes regulatórias.